Cristo vem. Você crê nisso? A palavra de Deus afirma isso. E no livro de 1 aos Tessalonicenses, que é o livro que nós estamos expondo aqui há alguns domingos, essa realidade, essa doutrina da volta de Cristo, ela é ensinada em todos os capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo sempre vai voltar a essa verdade. Paulo sempre vai voltar a esse ensino, que é o ensino da volta de Jesus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, versículo 11, onde o apóstolo Paulo vai falar mais uma vez, e agora de uma maneira mais detida, a respeito dessa doutrina amplamente defendida na Bíblia Sagrada, exposta na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo, quanto e principalmente no Novo Testamento. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Nós vamos entrar no capítulo 5, e vamos até o versículo 11. Amém? O texto diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ninguém, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes nada, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia não os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado por Tua palavra. Fala aos nossos corações através da exposição desse texto bíblico nesta noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta aos Tessalonicenses, como eu disse, traz como um dos seus principais assuntos a volta de Jesus. Em todos os capítulos dessa carta, o apóstolo Paulo vai falar a respeito deste assunto. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, no capítulo 1, lá no versículo 9, versículo 10, que aqueles irmãos, eles haviam se convertido dos ídolos para servirem a Deus e para esperarem a volta de Jesus. Então, desde que aqueles irmãos se converteram, a principal esperança, expectativa do coração deles era ver Jesus voltando nos seus dias. Eles acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento, que Jesus de fato voltaria a qualquer momento. E essa esperança que eles tinham, a expectativa que eles tinham de que a volta de Jesus era iminente, trazia conforto ao seu coração, mas ao mesmo tempo trazia algumas dúvidas.
Uma das dúvidas deles era a seguinte: Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, o que será feito daqueles que morreram? E se eu morrer antes de Jesus voltar, o que vai acontecer? Eu vou ver a volta de Jesus? Eu vou saber realmente que Jesus, ele retornou? Por isso Paulo começa esse trecho, o versículo 13, dizendo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Paulo está falando de pessoas que tinham a sua esperança firmada só nesta vida. Você já ouviu alguém falando assim? Ah, pai, depois que a gente morre, acaba tudo. Depois que a gente morre, se acaba tudo. É pó da terra e não tem mais nada do outro lado, não. Já ouviu alguém falando assim? Uma pessoa assim não tem qualquer esperança na vida pós-morte. Não tem qualquer esperança na eternidade. E Paulo, então, vai escrever esse trecho que nós acabamos de ler, tentando trazer orientação, e através da orientação, consolo e segurança para o coração daqueles irmãos. Eles poderiam ficar tranquilos quanto à volta de Cristo. A volta de Cristo é certa, parece que demora, porque o nosso relógio não é igual ao relógio de Deus. Pedro diz na sua carta que para Deus um ano é como 1000 dias, aliás, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo para Deus, a contagem do tempo para Deus é diferente. Para nós pode parecer que esteja demorando, para eles parecia também, mas o certo é que Cristo vem. Olhando para esse texto, o que mais nós podemos aprender a respeito da volta de Cristo? Estamos por certo que Jesus vem. Mas o que mais podemos aprender olhando para esse texto que nós acabamos de ler? Primeira coisa que gostaria de trazer para a nossa reflexão é: Cristo vem. Então, alegre-se. A volta de Cristo é para um cristão motivo de grande alegria. Nós devemos nos alegrar nessa realidade. E como nós cantamos agora há pouco, ao invés de rejeitarmos o fato da volta de Jesus, ao invés de temermos a volta de Jesus, como muitos temem, nós devemos ansiar por isso. Como estava seu coração quando você viu aquele vídeo? Qual foi a reação? Qual foi a sua emoção quando você viu o vídeo? Talvez você tenha visto o vídeo e tenha pensado: meu Deus, tomara que isso não aconteça agora. Eu ainda não estou pronto. Ou talvez você tenha visto o vídeo e tenha dito assim: Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu queria que isso acontecesse agora. E eu quero e creio que estarei entre aqueles que serão arrebatados, serão levados para a glória dos céus com o Senhor. A volta de Cristo deve ser para nós motivo de grande alegria. E por quê? Paulo explica. Na volta de Cristo, os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo em Jesus como Senhor e Salvador, ressuscitarão. E ressuscitarão para a vida eterna. É certo de que todas as pessoas ressuscitarão. Algumas ressuscitarão para a morte eterna, mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. É o que o texto vai nos dizer. Veja o versículo 2 comigo. Aliás, desculpe, versículo 14 comigo. Veja o que diz. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Paulo usa a figura do sono para ilustrar alguém que está morto em Cristo. Alguém que está morto em Cristo não teve a sua história acabada. Ele está descansando no Senhor. Mas quando Jesus voltar, ele trará consigo esses que dormiram nele, que descansaram nele, que morreram crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Veja o versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que ele quer dizer com isso? Se você estiver vivo quando Jesus voltar, antes de Jesus tratar com você, ele vai tratar com aqueles que morreram crendo nele. O que vai acontecer? Verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo aqui está de maneira direta respondendo ao anseio daqueles irmãos de Tessalônica. Eles estavam preocupados. Meu pai morreu crendo em Jesus. Se Jesus voltar agora, meu pai já morreu. E aí, ele vai ficar no pó da terra?
ou ele vai vai ouvir a trombeta de Deus, vai saber que Jesus voltou, eu vou estar com ele na glória dos céus? O que Paulo diz aqui é, sim, porque quando Jesus voltar, aqueles que morreram crendo nele irão ressuscitar. Isso é motivo de grande alegria, não é? Sabe aquela pessoa que você ama, que morreu em Cristo, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, seu parente, seu amigo, alguém que você amava bastante, ama bastante, você tornará a ver essa pessoa quando Jesus voltar. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que a morte não é o fim para nós. A morte não é o fim. Quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Qual a condição? Que tipo de morte? Existe algum tipo de morte em que Jesus não vai poder reverter? Por exemplo, se alguém morreu e foi enterrado no pó da terra, essa pessoa, você pode pensar, tem mais possibilidade de ser ressuscitada, porque essa pessoa está ali os restos mortais ainda. E quem morreu cremado? Quem foi cremado? E quem desapareceu no mar? Como é que vai ser se não tem mais corpo? O que você acha? Ora, o Deus que vai nos ressuscitar no final de tudo é o mesmo que do nada criou o homem a primeira vez. Se do nada ele cria o homem a primeira vez, do nada ele pode criar o homem a segunda vez, com a sua palavra de poder. Amém, meus irmãos? Veja o que Paulo escreve ainda em outra de suas cartas. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Está falando do nosso corpo aqui, que perece. O nosso corpo, que quando nós morrermos, vai se acabar no pó da terra. Eis que eu lhes digo um outro mistério: nem todos dormiremos. O dormir aí é a figura para quê? Para morrer, né? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ele continua: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Qual é a palavra? A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Cristo vem, alegre-se, pois quando ele voltar, a morte será definitivamente derrotada. Não haverá mais morte para nós. Aqueles que morreram em Cristo receberão novos corpos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, agora num corpo que não poderá mais ser destruído. Amém? Glória a Deus por isso. Cristo vem, alegre-se. Por quê? Porque na volta de Jesus seremos todos arrebatados e estaremos com ele para sempre. Primeiro, Paulo vai tratar daqueles que já morreram ou que estarão mortos quando Jesus voltar. Se eu e você tivermos já morrido quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai nos ressuscitar, nos dando um novo corpo para estar com ele. E aqueles que estiveram vivos vão entrar do jeito que estão, lá na glória dos céus? Claro que não. Versículo 17, releia comigo na sua Bíblia. O texto nos diz o seguinte: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Eles quem? Os que estavam mortos e foram ressuscitados. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo o sempre. Glória a Deus por isso. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, você não vai subir para os céus com esse corpo que você tem. O seu corpo será transformado. Aí você me pergunta, e como vai ser esse corpo? Eu digo para você, não sei. Eu não sei. A gente pode ter uma ideia? Sim, a gente pode ter uma ideia. Se Jesus era a primícia da ressurreição, quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou com um corpo de fantasma, não. Aliás, fantasma nem tem corpo, né? O corpo de Jesus, depois que ele ressuscitou, era tangível, não era? Podia ser tocado.
Tanto que quando ele ressuscita, ele aparece a primeira vez para os seus discípulos, Tomé não estava lá. Depois ele aparece de novo, Tomé estava. E aí o que é que ele disse para Tomé? Toque aqui nas minhas mãos. Quando Jesus ressuscitou, ele passou ainda muito tempo entre os seus discípulos. E dessas vezes, algumas dessas vezes que ele apareceu aos discípulos, ele comeu com os seus discípulos. Então era um corpo tangível, porém transformado e incapaz de pecar. Não haverá mais pecado em nossas vidas. Então qual é a esperança que há no nosso coração? Um corpo que Jesus vai nos dar, onde o pecado não reinará mais, onde as doenças não reinarão mais, será um corpo transformado à semelhança do corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Você tem motivo para alegrar-se no Senhor? Sim ou não? A volta de Jesus tem que ser motivo de terror para nós ou de alegria para nós? De grande alegria, porque no dia que Jesus voltar, se estivermos mortos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados, levados para o céu, para encontrarmos com Ele nos ares, como diz a palavra do Senhor. Veja o que diz Apocalipse 19:9. Esse arrebatamento é o quê? O arrebatamento é um convite que nós já aceitamos no dia que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Estamos só esperando chegar o dia da festa. E que festa é essa? Uma festa de casamento. Na Bíblia, a igreja é descrita como noiva de Cristo. Ele é o noivo. Vamos então ler juntos Apocalipse 19:9. Vamos lá? E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Quem são os convidados para o banquete? Aqueles que creram em Jesus como Senhor e Salvador. E sobre esses, o que é que o texto diz? Que eles vêm assim meio forçados, que eles vêm com medo, que eles vêm meio tristes para a festa. É isso? Não, que eles são felizes. Cristo vem. Então, meu irmão, se alegre. Alegre-se com essa realidade. Alegre-se com o fato de que um dia Jesus voltará. A volta de Jesus não pode ser motivo de medo para você. Tem que ser motivo de alegria, de júbilo. Tem que ser motivo de intensa e verdadeira felicidade. Amém? Mas nós aprendemos ainda que Cristo vem, e porque Cristo vem, nós precisamos estar preparados. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Cristo vem, prepare-se. O primeiro conselho é alegre-se, mas o segundo é prepare-se. É necessário estar preparado para a volta de Jesus. Por quê? O texto nos ensina. Porque sua volta será repentina. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Olha aí capítulo 5, de 1 a 3 comigo. Todo mundo tem aí? Amém? Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A figura é interessante, porque um ladrão está sempre esperando um descuido para nos pegar de surpresa. O fator aqui é justamente o fator surpresa. Se você soubesse que seria assaltado ao sair daqui, o que você faria? Se prepararia logo, né? Ligava 190, ou então já saía daqui do lado do irmão Ademar. Pronto, já estava com segurança já, saía logo com o irmão Ademar. Você ia se prevenir. A gente não pode supor, por mais violenta que seja a cidade onde a gente mora, a gente não pode saber com precisão o dia que a gente vai ser assaltado, não é verdade? Nós temos a bênção de morar numa cidade muito tranquila, mas muito tranquila mesmo. E até por isso um assalto aqui é algo mais surpreendente ainda, porque aqui ninguém espera ser assaltado, ou espera? Em Fortaleza a gente ainda esconde o celular, né? Tem um celular mais novo que você não vai com ele para todo lugar, e tem um velhinho que você sabe que se o ladrão chegar, você vai dar aquele velhinho lá, né? Você tem as suas táticas. Mas aqui em Paporanga você espera ser assaltado?
Claro que não. Pode acontecer, a probabilidade é pequena, mas pode. E se acontecer, grande será a surpresa. A volta de Cristo é certa. A questão é que ninguém sabe o dia e nem a hora. E saiba de uma coisa, eu creio no que a Bíblia diz. E pelo que a Bíblia diz, nós podemos afirmar que esse culto talvez nem termine. Talvez esse culto nem termine, Jesus volte e leve para si aqueles que são seus. Pode ser amanhã, depois de amanhã, pode ser na próxima geração, nós não sabemos. É exatamente por isso que nós precisamos estar preparados. Jesus disse em Mateus 24, 44, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aqui Paulo diz assim, quando eles estiverem dizendo paz e segurança, quando estiver tudo tranquilo, ou você achar que está tudo certo, Jesus pode voltar exatamente naquela hora. Prepare-se, é necessário viver uma vida de vigilância, é o que diz a Bíblia. Veja comigo o verso 4 até o 7 do capítulo 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. O contraponto aqui de Paulo é: aquele que conhece a Jesus e sabe o que a Bíblia diz a respeito da volta de Cristo, já tem diante de si a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus. Ele sabe de todas essas realidades. Ele sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Você sabe disso, sim ou não? Então não vacile na sua vida. Então vigie. É por sabermos mesmo que nós precisamos estar firmes a cada dia, que precisamos vigiar a nossa vida, não a vida dos outros. A ideia aqui não é vigiar a vida do outro, mas é vigiar a sua própria vida. O que significa vigiar a própria vida? Observar a si mesmo, olhar para você e ver como estão as suas atitudes, ver se as minhas atitudes condizem com a minha fé. Pedro diz em 1 Pedro 4,7, vamos ler juntos? Vamos lá? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Olha a dica de Pedro, uma boa maneira de vigiar através da oração. Lembro-me do que Jesus disse aos seus discípulos, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 26, quando ele diz, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigie, porque o tempo se aproxima. João concorda com Pedro ao escrever o seguinte: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A questão aqui não se trata de estar salvo ou não, quando Jesus voltar. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, nós acreditamos, porque a Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A questão que João levanta aqui é como você vai estar diante dele. Muitos, por causa da vida que vivem, por causa de uma fé frágil, por causa de uma falta de comunhão com Deus, por causa de uma falta de vigilância com a própria vida, terão que encarar o Senhor quando da sua volta com vergonha. Ainda que sejam salvos, o serão como que pelo fogo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. Não deve ser esse o desejo do seu coração, mas o desejo do meu e do seu coração deve ser encararmos o Senhor quando Ele voltar, sem motivos para nos envergonharmos. Paulo aconselha isso a Timóteo, que você seja achado diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vigiar para quê? Vigiar por quê? Vigiar porque um dia eu vou encontrar com o Senhor. E eu não quero ser encontrado de qualquer maneira. Eu não quero arrancar do meu Senhor um balançado de cabeça. Eu quero arrancar do meu Senhor um sorriso dos lábios, quando Ele olhar para mim no dia da sua volta. Eu quero ouvir dos seus lábios, venha bendito ou bendita
do meu Pai. Entre no gozo eterno, preparado para você antes da fundação do mundo. Amém? Vigie, vigie. E quando você vigiar a sua vida, olhar para você, veja se na sua vida existem essas três coisas que retornam aqui aos nossos estudos. Vocês lembram disso? Capítulo 1, não foi? Paulo vai repetir agora no capítulo 5. Fé, amor e esperança. Veja o versículo 8, o que é que Paulo diz sobre isso? Portanto, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Ou seja, estejamos vigilantes. Como? Como é essa vigilância? Ele vai explicar agora. Vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Muito interessante a figura que ele usa, a couraça. A couraça na armadura de um soldado romano era aquilo que protegia essa região do tórax, seu peito, onde está o seu coração, suas emoções, o seu relacionamento com Deus e com o próximo. E é disso que ele trata. A couraça da fé, seu relacionamento com Deus, sua comunhão com Deus, como é que está. E a couraça do amor, o seu relacionamento com o próximo, como você tem vivido com o seu irmão. Vigie isso, preste atenção em como você tem vivido esses aspectos da sua vida. Depois ele fala do capacete da esperança da salvação. Capacete protege o quê? A cabeça. A cabeça. Sabe naquela hora em que vem as setas de Satanás querendo trazer dúvida para você? Será, Senhor? Será que eu fui salvo mesmo? Será que o Senhor vai me levar para estar com o Senhor para todo sempre? Será que eu realmente me arrependi dos meus pecados? Será, Senhor? E dúvidas todo mundo tem. Amém? Você já teve alguma dúvida, alguma crise de fé na sua vida? A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Lucas que um grande homem chamado João Batista, já ouviu falar ele? João Batista, Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista, pois o João Batista teve dúvidas. Ele estava preso e ele mandou os servos dele irem até Jesus e perguntarem: o Senhor é aquele mesmo que a Bíblia diz que haveria de vir, ou nós devemos esperar outros? E Jesus disse: olha, volte para João Batista e diga: olha, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho da graça de Deus. Jesus deu evidências a João Batista: fique tranquilo, sou eu mesmo. Mas João Batista já tinha olhado para Jesus e tinha dito, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem que afirmou isso, agora na prisão, estava com a fé balançando. Às vezes a gente balança mesmo na nossa fé, é ou não é? Mas quando isso acontecer, coloque o capacete da esperança da salvação. Fale para você mesmo: Ele me amou, Ele me perdoou. Ainda que Satanás me acuse dos meus pecados, esses pecados já não contam diante de Deus, porque por eles Jesus morreu. Vigie sua vida, veja como é que está a sua fé, o seu amor e a sua esperança na salvação em Cristo Jesus. E finalmente, no versículo 11, diz que essa vigilância tem que ser uma vigilância, como é que eu posso aqui dizer? Uma vigilância mútua. Eu vou usar outra palavra, comunitária, solidária. Nós, como igreja, ajudando uns aos outros a olharem para a sua própria vida, a vigiarem na sua fé e a se manterem firmes no caminho do Senhor. Versículo 11, Paulo diz assim no capítulo 5, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Depois de ensinar tudo sobre a volta de Jesus, tudo que ele gostaria de ensinar aqui nesse trecho, Paulo diz assim, então agora vocês devem exortar uns aos outros. A palavra exortação significa colocar-se ao lado de alguém, aconselhando alguém, orientando alguém. Edifiquem-se uns aos outros, ajude o outro a crescer. Então a igreja tem essa função de ajudar uns aos outros a se manterem firmes na fé, no amor e na esperança, a se manterem firmes na certeza de que um dia Jesus vai voltar e que quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele para todo sempre. A igreja também tem essa função
onde nós ajudamos uns aos outros a nos mantermos em santidade, a crescermos em santidade. Porque Jesus vem e nós não queremos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. Você está preparado para a volta de Jesus? Pode ser agora? Como você responderia a essa pergunta? A gente tem sempre aquela sensação, não estou preparado ainda não. É porque no fundo a gente acha que santidade é perfeição. Santidade não é perfeição. Nós já vimos isso aqui. É luta contra o pecado. É afastamento do pecado e do mal. Isso é santidade. Continuamos sendo pecadores. Qual é a principal coisa que uma pessoa precisa fazer para preparar-se para a volta de Cristo? Quem sabe dizer? Arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Porque o texto diz que há pessoas, como nós lemos no versículo 13 do capítulo 4, que não têm essa esperança que você tem, que não têm essa certeza no coração de que estará com Jesus nos céus. E essa esperança ou essa certeza da vida com Cristo para toda a eternidade, ela é um presente que Deus dá àquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Convido o Ministério de Louvor, eles estarão aqui se preparando, e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu gostaria que você refletisse nessa oração. Você já está mesmo preparado? Você tem certeza de que quando esse grande